Muito bem, é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, colegas, para essa tarde de bate-papo sobre os impactos ambientais, econômicos e sociais das decisões e a proteção dos vulneráveis no contexto da Covid-19. Quero, antes de começar aqui, agradecer na pessoa do desembargador Eládio Licei, que foi um grande organizador de todo esse evento, com os demais colegas, a Marisete aí dando as dicas de como a gente gravar esse vídeo, mas também tivemos o apoio da Patrícia Leidner, do Leonardo Rezende, do Fernando Quadros, da Clarissa Costa de Lima, enfim, de todos esses colegas que estão também nesse projeto, um projeto inovador, diferente, foge um pouquinho ao habitual, ao que nós estamos tradicionalmente acostumados. Mas, como eu falava, quero agradecer na pessoa do Eládio toda a equipe, aqueles que não foram aqui citados, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, que tem dado uma demonstração inconteste que os tempos atuais são tempos de adaptação, que exigem da gente adaptação para mudar o nosso formato de comunicação, a nossa forma de organizar as nossas aulas. Enfim, é um momento que exige muito de nós. E além da adaptação, eu colocaria também, caríssimos colegas, uma outra palavra muito importante para esse momento singular que nós vivemos, que é a cooperação. Cooperação e também a solidariedade, por que não dizer, porque neste momento de crise e de angústia que todos nós vivemos, é um momento que também a gente tem que se reeducar para poder enxergar o outro com outros olhos e, nesse sentido, avançar para um patamar melhor. O curso que a Escola Nacional tem dentro do seu quadro, como um curso tradicional na formação inicial de juízes, é o curso de Impactos Ambientais, Econômicos e Sociais. Eu sou formador da disciplina. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Paulo Velten, sou magistrado no Maranhão e também professor universitário da Universidade Federal do Maranhão, da graduação e da pós-graduação. Esse curso é um curso que a gente normalmente ministra numa sistemática de palestras, né, com a participação dos colegas, juízes, magistrados, e também utilizando aquelas fantásticas metodologias ativas da Escola Nacional, né? As metodologias que são instrumentos de pedagogia fundamentais para esse novo momento que nós vivemos. Muito bem, a mim me coube, caríssimos, o módulo 2 desse curso, que vai tratar dos impactos da judicialização num ambiente privado em tempos de pandemia. Eu fiz aqui um roteiro para nosso estudo, de modo que a gente possa ir dentro desses 4 módulos, cada qual de 15 minutos, poder organizar o nosso raciocínio da melhor forma. Uma pena que a gente não vai ter aqui aquela exposição dialogada, como de costume, mas certamente os colegas na Escola Nacional vão logo inventar uma forma para que haja alguma interação nesses cursos. Muito bem. O que nós colocamos aqui como esquema de apresentação de nossa aula? Começamos falando um pouquinho sobre o cenário de pandemia. O cenário de pandemia, ele é um cenário de terror, de pavor, de angústia de todos nós. Temos hoje mais de 11 mil pessoas mortas, né, um quadro realmente de muita dificuldade, e os governos dos estados, sem uma coordenação da União Federal, cada qual ao seu modo organizando as políticas restritivas e de isolamento social. No meu estado, por exemplo, na capital do meu estado, Maranhão, a capital São Luís, nós vivemos já sob lockdown já há mais de uma semana, né? Isso aí permite que os colegas possam imaginar a dificuldade que nós estamos passando para enfrentar tudo isso com esse isolamento. Bom, esse isolamento social que nos afasta, nos retira da nossa dinâmica normal de trabalho,
ninguém pode esperar de forma diferente, vai sem dúvida nenhuma impactar a economia. Os efeitos sobre a economia são efeitos muito severos, né? Nós temos uma expectativa de desempregos ampliados, essa quantidade de desempregos, postos de trabalho não serão recuperados em tão pouco tempo, empresas entrarão em crise, enfim, a crise social provocada pela pandemia e também pelas medidas restritivas de isolamento que são impostas e que são necessárias, é muito importante frisar isso, trazem todo esse efeito danoso, deletério à economia. Qual é a consequência disso tudo para o Poder Judiciário? Sabemos nós, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, que temos hoje, esses são dados de dezembro de 2018, né, anunciados nesse fantástico programa Justiça em Números do CNJ, 78,7 milhões de processos em tramitação. Só no ano de 2018, até o fim do ano de 2018, entraram mais 28,1 milhões de processos novos. Isso só no ano de 2018. Então, a média é essa, cerca de 30 milhões de novas ações a cada ano. Bom, o que vai acontecer certamente no período pós-pandemia, no período, talvez aí nem no período pós-pandemia totalmente, mas já talvez já esteja começando a ter início esse processo de surgimento de novas demandas relacionadas à pandemia. O que se espera, para muito breve, é uma nova explosão de demandas que, sem dúvida nenhuma, vai, de alguma forma, fazer a gente voltar a refletir sobre esse fenômeno também já estudado pelos pesquisadores do uso predatório do Poder Judiciário. Muito bem, esse uso predatório do Poder Judiciário, ele está muito aqui no contexto da judicialização, daquilo que nós vamos trazer de novas demandas para os nossos acervos no Poder Judiciário. E é muito comum também que nesses períodos de crise, né, de surgimento de novas demandas, que colegas, diante da perplexidade desse fenômeno do uso predatório do Poder Judiciário, muitas vezes acabam decidindo, pressionados pela necessidade de entregar uma resposta rápida e efetiva, sem maturar muito bem, sem desenvolver o raciocínio lógico-jurídico necessário para dar resposta adequada a esse fenômeno. Michael Legault tem um trabalho fantástico, cujo título é Think, que orienta todos nós a sempre evitar tomar decisões muito rápidas quando pressionados por uma solução. Vejam os colegas que esse é um drama do juiz brasileiro, né? Esse juiz que já foi colocado há algum tempo numa linha de produção, que tem que trabalhar muito e ainda cuidar de gerir a sua unidade. Nós somos também agora gestores de nossas unidades, tem que enviar os relatórios exigidos pelas corregedorias, pelo Conselho Nacional de Justiça, e ainda tem que se preocupar também em entregar uma prestação jurisdicional célere, em tempo razoável e adequada. Todo esse leque de obrigações, diante de uma nova pressão agora desses processos que chegarão como resultado da pandemia do coronavírus, podem, de algum modo, impedir que a gente tenha a maturação adequada dos problemas que irão se apresentar e que não são poucos problemas. Afora tudo isso, nós ainda trabalhamos com os nossos vieses cognitivos, a chamada heurística da disponibilidade, né? Essa heurística da disponibilidade, ela foi muito bem estudada por esses dois cientistas, Amos Tversky e Daniel Kahneman, ambos israelenses, o Daniel vencedor de um prêmio Nobel,
ele vai trabalhar exatamente com a ideia, ambos vão trabalhar com a ideia de economia comportamental, o que nos faz muitas vezes, a partir daquilo que o cérebro, do que a nossa mente sugere ser a percepção adequada de um determinado fenômeno, a tomarmos caminhos completamente equivocados. Então, tudo isso, pressão da quantidade, do volume de processos, e todas elas certamente demandas cercadas do elemento urgência, e mais a chamada heurística da disponibilidade, a atormentar a vida do juiz brasileiro nessa missão de ofertar a tutela em tempo razoável e de forma adequada. Bom, qual o caminho a seguir? Qual a solução? Qual deve ser a nossa preocupação? Uma recomendação muito interessante e que é a base dos cursos de impactos da Escola Nacional é seguir um paradigma importantíssimo que nos foi apresentado pelo professor Ricardo Lorenzetti, sendo ele presidente da Suprema Corte da Nação Argentina. Ele nos ensina, sempre nós juízes, durante o desenvolvimento, a formação do raciocínio jurídico, durante a busca, o íter que nos levará às justificativas de nossas decisões, nós projetarmos sempre os seus impactos, as consequências de nossas decisões na sociedade e também naqueles indivíduos que serão os destinatários diretos de nossas decisões. O paradigma consequencialista, portanto, ele nos reeduca nesse nosso processo de formação do raciocínio e da argumentação jurídica. Dá um caráter público para todo aquele trabalho que a gente desenvolve em nossos gabinetes, em nossas secretarias, nos nossos locais de trabalho individual. Nem sempre, caríssimos, nós temos a percepção de que o processo, ele também tem aquelas pessoas que não estão no processo, que não são os atores do processo. O conjunto da sociedade que, embora não participando do processo, sofre os impactos de nossas decisões. E um judiciário maduro, um judiciário composto de juízes que são agentes políticos, deve sim ter a preocupação com a consequência, com os impactos do trabalho que a gente produz. Muito bem. A ideia, portanto, é saber que quando essas nossas decisões vão gerar aquilo que se convencionou chamar de judicialização da vida de relações, o judiciário ele é provocado para dar as respostas e não é dado ao Poder Judiciário a opção pelo non liquet, ele tem que responder, ele tem que prestar a tutela jurisdicional. Quando essas demandas avultam e explodem de tal modo, acaba que toda a vida de relações ela se submete a esse processo de judicialização, o que não é novo no Brasil e nem tampouco na experiência internacional. A judicialização em si ela não é ruim, né? Ela é uma demonstração de que o Poder Judiciário ele tem de fato um papel central, um papel protagonista, e ele tem que estar à altura de desempenhar muito bem esse papel. O grande problema é quando a gente não consegue se organizar, quando a gente não consegue sistematizar a nossa forma de trabalhar, quando a gente não respeita a construção de um sistema de precedentes. E muitas vezes, quando vai se falar do ambiente privado, nós, com decisões que não são fruto de muita reflexão, fruto de um trabalho mais bem pensado, mais bem elaborado, nós corremos o risco de impactar de tal modo a autonomia privada, que é aquela margem, o espaço de potestade oferecido pelo Estado para que os sujeitos, atores privados, harmonizem e consertem os seus próprios interesses, fique absolutamente desarrumado, gerando com as decisões, muitas vezes, segurança jurídica
e desarrumando o chamado fluxo vertical da cadeia econômica. Então aqui nós vamos agora fazer a parada nos nossos primeiros 15 minutos e seguimos na sequência com o tema.